Bom dia, boa tarde, boa noite, Zonáticos. Eu sou Yuri Andrade. Tá começando mais um plantão ZM, tá bom? A gente veio aqui para deixar você literalmente atualizado de todas as contratações e possíveis contratações do Esporte Clube Vitória. Ao meu lado ele, Dudu Machado, cronista colossal. Fala, Dudu. Sempre vamos estar aqui, todo dia a dia. A gente sabe que agora, dezembro, janeiro, essa movimentação dura todo dia, né, velho? A gente fica, eu e o Yuri, a gente fica se mandando notícias do Vitória o dia inteiro. A gente tá de manhã, bora gravar, chega 2 horas da tarde, mano, esquece, já mudou tudo. Então, toda hora E às acontece vezes, alguma coisa. às Mas a vezes gente a tá aqui gente pra tem uma atualizar a galera, o notícia. nosso trabalho é esse, né, velho? Perfeito. Às É vezes a pra gente tem isso. uma notícia, aí de tarde a notícia já muda. É outra coisa. Mas a gente vai aqui para Mas é atualizar isso, velho. vocês, torcedores rubro-negros, tá bom? E a gente vai começar logo com os novos contratados, não é isso? Para você não se perder. O Vitória já contratou quem? O Wellington Rato, para mim, até agora, a melhor das opções. Né? O Wellington Rato que jogou no São Paulo por 2 temporadas. A temporada passada não foi tão boa, mas a gente sabe o potencial que o Wellington tem. Ele vem de São Paulo com um contrato de 3 anos, certo? E ele custou 5 milhões de reais ao Vitória. Então, creio que é uma boa contratação. O Wellington Rato, Fabrício Santos, que veio do Levante, lá da segunda divisão da Espanha. Perfeito. Fabrício Santos, que veio por 3 milhões e por 2 anos de contrato. Esse eu já vejo mais como uma aposta, né? Eu não conheço muito o futebol dele, mas ele é centroavante, ponta e centroavante. Ele tem muito poucos gols na carreira. Eu acho que ele tem 130 jogos, 127 jogos e 16 gols na carreira. Então, né? Preocupa um pouco. Eu vi uma análise, Dudu, engraçado, eu vi uma Ah. análise que tinha assim, precisa melhorar nas finalizações, mas pô, o cara é E o cara é centroavante, atacante. tá ligado? Mas eu não quero, eu quero que ele queime minha língua. Eu quero que ele queime minha língua, eu quero que ele Tomara, jogue a gente espera muita sempre isso, né? bola. Perfeito. A gente Mas espera sempre. não vamos nos perder. O Wellington Rato, Fabrício Santos, Gabriel Vasconcelos, goleiro, que já jogou no Milan, tá? Fez uma ótima Perfeito. temporada ano passado com Juventude. Ele vem por 3 anos também e veio por 1 milhão de reais lá do Coritiba. Ele jogou ano passado com Juventude, mas ele era do Coritiba, certo? O Vitória pagou 1 milhão de reais a ele e agora, em definitivo, vem para o Esporte Clube Vitória por 3 anos. Tem também ele, desses nomes aqui, é o nome que menos me agrada, por quê? Porque ele jogou no Paysandu ano passado. Eu falo do Val Soares, certo? Ele vem a custo zero e estava no Marítimo de Portugal. É uma aposta, né? É para a gente também ter elenco. São 5 competições, a gente vem batendo nessa tecla, a gente tem que ter um elenco vasto, certo? Mas o Val Soares é o nome que menos me agrada desses aí. Então, só para recapitular: Wellington Rato, Fabrício Santos, Gabriel Vasconcelos e Val Soares são os nomes da vez, tá bom? Mas tem mais coisa, mais assunto. E claro, o Dudu Machado vai trazer essa notícia para você. Quero saber de Lucas Arcanjo, Dudu. Fala para mim. Perfeito, Lucas Arcanjo, que é um caso que a gente tem muito o que falar, né, velho? Muito, 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 muito o que dizer. Arcanjo tá sendo uma grande novela, na verdade, né? Que começou como uma proposta de venda. Lucas Arcanjo ele ia para o Fluminense por 6 milhões de reais. E o Fluminense, e ainda nessa negociação, a galera, as notícias colocam oferecer, mas não tá oferecendo o que você oferece para alguém quando você tá cedendo de graça. Isso faz parte do imbróglio da negociação, né? Basicamente, tinham que ter 2 jogadores do Fluminense na jogada que viriam de graça para poder compensar, enfim, casos contratuais. Que aí muitos torcedores começaram a sonhar com possibilidades de Germancano e jogadores mais já para a primeira prateleira do Fluminense, vamos dizer assim. Keno também, né? Entendeu também o Keno, muita gente falou sobre, mas aí acabou que se embolou um pouco. Primeiro pelo seguinte, né? A gente sabe que os times do Rio de Janeiro, tanto Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, dos ricos aos com menos grana, mais endividados, todos têm fama de serem maus pagadores. Não pagam bem, tem esse problema com todo mundo, até o Flamengo, que hoje. Quer dizer, eu acho que o Botafogo hoje se parelha com o Flamengo em nível de grana, mas ambos têm esse problema de pagar, o Botafogo ainda paga mais certo, mas enfim. O Fluminense não deu a garantia para o Vitória que conseguiria pagar os 6 milhões de reais, né? Então isso aí deixou a diretoria evidentemente preocupada, preocupou um pouco, mas o que aconteceu? Muita gente falou, desfaz o negócio, traz o cara de volta então. Mas esse que é o detalhe agora, que você trata o jogador como ser humano também, que a gente sempre esquece isso, a gente tem que lembrar que quando o cara não tá bem, o cara não rende, e a questão é a seguinte: Lucas Arcanjo, ele já tá com a cabeça no Fluminense.
O fato é esse, desde que ele descobriu que a negociação estava acontecendo, para você ter noção, no dia que se não me engano foi o Interativo, o repórter Interativo que soltou essa notícia em primeira mão, imediatamente eu falei com o próprio Lucas Arcanjo diretamente, falei, velho, você tá sabendo disso aí? Ele tinha acabado de chegar de viagem, ele estava no Ceará e falou, velho, eu não sei de nada. O que acontece muito, que às vezes o empresário já desenvolve tudo e chega pro cara, e aí, você quer? Então, assim, quando ele chegou, já estava meio que tudo desembolado, já estava tudo feito, ele quer ir pro Fluminense, então, assim, Fábio Mota não ia conseguir regredir essa negociação, ele queria estar lá, então como é que ele fez? Até para ficar bom pro atleta, pro empresário e para todo o contexto, já que ficou essa confusão por conta do pagamento, criou-se a questão do empréstimo remunerado. Então ele vai para o Fluminense, vai ser emprestado, e o Fluminense vai pagar algumas parcelas ao longo de 2024, que é esse que é o empréstimo remunerado, e ele vai com uma opção de compra. Depois que bater um ano, quando acabar a temporada 2025, ele vai ser a opção de compra para o Fluminense. Inclusive, Fábio Mota já falou que se vier a ser vendido, realmente vai ser por mais de 6 milhões de reais. A gente achou que a gente tinha ficado chupando o dedo nessa, porque a gente ia ficar sem nosso goleiro titular, que foi muito importante ao longo do campeonato, e ainda sem jogador. Mas é o Fluminense, quando você pisa no pé de alguém, não pede desculpa, você paga uma bebida pro cara para ele ficar menos chateado com você. Ele falou, pô, não vou sacanear tanto, não, vou lhe ceder 2 jogadores. Só que antes o Fluminense disse que ia fazer uma relação, uma lista com nomes para o Vitória escolher. Agora já tá dando o cavalo marcado. São 2 peças especificamente que podem vir para o Vitória. Eu vou usar minha cola aqui para poder trazer todos os dados certinho. Um goleiro e um atacante. Como eu falo do atacante, que é o Isaac. O Isaac é muito jovem, ele tem 20 anos. Ele veio da base do Fluminense, subiu pro profissional nesse ano, jogou janeiro aí, subiu, no caso em janeiro, para o profissional do Fluminense, jogou algumas poucas vezes esse ano aí, não fez nenhum gol, nenhuma assistência, mas é um cara muito jovem, né? Então, assim... E essa galera de Xerém tá vindo uma remessa boa, né? John Kennedy, enfim. Perfeito, A perfeito. galera da Laranjeira está revelando muita gente, né? O Fluminense Dá nos pra gente últimos criar tempos. uma expectativazinha, eu acho, né? O cara pode... Porque o cara é muito novo, a gente sabe que o jogador jovem, E o Baiano tá indo para no isso, ano... né? Exato. O cara O vira a Baiano chave, ele pode virar a Alfredo. chave. Agora a gente não pode se iludir, né? Ele pode virar a Uhum. chave, pode não virar, pode ser uma grande surpresa e pode não ser aquilo. Um cara jovem assim acaba sempre sendo uma Uhum. aposta. E o outro que é o goleiro, é o Vitor Eudes, né? O Vitor Eudes é o goleiro reserva do Fluminense, jogou esse ano inteiro no banco. Tem 26 anos, é gigantão, o cara tem 1,95 de altura, quase 2 metros, o cara é imenso, enorme. Tá no Fluminense desde janeiro de 2023 e esse ano aí teve a oportunidade de agarrar somente um jogo, que foi quando o Fábio não pôde jogar, Internacional e Fluminense no Campeonato Brasileiro Série A, no Beira-Rio. Nesse jogo aí o Internacional venceu o Fluminense pelo placar de 2-0. Basicamente é isso aí, tá tudo acertado praticamente, só falta o Vitória dar o aval para esses 2 atletas oferecidos. Imagino que vai dar o aval sim, porque já tá tudo resolvido, ou é isso ou é nada, então entre não receber nenhum jogador nessa negociação e receber pelo menos 2 caras pra gente ver se pode dar alguma coisa, manda vir, porque o goleiro titular a gente já escolheu, que vai ser o Vasconcelos, o Gabriel, como você bem falou que tá vindo, já tem. Esse cara vai ser um reserva, vai que ele pega bem. Então, assim, É melhor verdade. 2 na mão do que nada, né? Essa é a real. E ele é reserva para Fábio, né? Que apesar de ter 43 anos, é um dos melhores É um baita goleiros até goleiro, hoje do campeonato, né? com certeza. Enfim, Com certeza. vamos falar, vamos falar espanhol agora? Gonzalo Tapia, Gonçalo rapaz, Tapia. Esse é conta que essa história aí. novela, tá? Que novela. Mas eu acho que está se encerrando, porque segundo o portal chileno Encancha, certo? O jogador Gonçalo Tapia está fechando com um time holandês. Ele vai para a Europa, certo? Infelizmente, para alguns, até para mim, porque eu tive clientes, né, chilenos e eu perguntei sobre Gonçalo Tapia e disseram que ele é um bom jogador. Inclusive, ele fez a melhor temporada dele no ano passado, nesse ano de 2024. Por isso que deu essa visão até para o futebol europeu, para o futebol mundial, tá certo? Mas, segundo o mercado do Leão, tá bom? Essa aqui realmente, essa fonte a gente não apurou tanto, mas o Mercado do Leão geralmente solta nomes importantes, né? É uma página massa do Vitória. Falou que o Vitória tem um plano B e se chama Maximiliano Guerreiro, ponta de 24 anos do Universidade de Chile, certo? Ele tem proposta do futebol mexicano, mas agrada o futebol brasileiro também e ele prioriza o futebol brasileiro e por isso pode ser a opção B no lugar de Gonçalo Tapia, que não vem, tá bom? Está quase fechado. A gente fala assim, não vem, mas pode acontecer muita coisa, né? Mas Pode é acontecer, noventa por pode cento, acontecer. 90% de chance dele não vir, tá bom, rapaziada?
e fechar com o futebol. Infelizmente, Yuri, te cortando aqui rapidamente, mas Sim, sim. falando sobre o Gonzalo, eu fiquei com o mesmo sentimento que você, sabia, velho, quando eu vi sobre ele, porque ele Uhum. realmente, eu acho que ele viria, eu boto no mesmo pacote do Rato, etc., dessa galera que ia vir para subir o sarrafo de algumas posições Sim, no Vitória, sabe? E, pô, ele é menino, ele é novo pra porra, tem 22 anos, assim, e, pô, desencantou, é como a gente acabou de falar, ele virou a chave, aparentemente, no ano de 2024, foi o melhor ano do cara, ele voou no Campeonato Chileno, voou na seleção, jogou bem na seleção, jogou aí na pré-olímpica inteira e jogou nas eliminatórias 3 jogos, inclusive ele jogou o jogo contra o Brasil, aquele que o Chile saiu na frente, se não me engano o gol foi do Vargas, do Galo, e aí depois o uhum. Brasil virou, acabou o Brasil 2, Chile 1. Mas assim, velho, era um cara que é muito promissor, viria para somar muito, mas ao mesmo tempo, quando eu fiquei sabendo que já tinha gente de fora de olho Com no cara e interesse. era, né? Porque os caras de fora têm euro e tem muito mais dinheiro, É, entendeu? é. Então, assim, querendo ou não, hoje o futebol trabalha dessa maneira, tem muito tempo que o futebol se trata muito em dinheiro, e querendo ou não, o cara vai ter a oportunidade de jogar na Europa, pode pegar aí, dependendo da equipe que ele vai, a gente não tem informação de qual time ele vai, se é um time grande como o Ajax, um PSV, ou um time menor da Holanda, mas ele pode estar jogando uma Champions, uma Europa, pode estar jogando várias E ganhando competições, em enfim, a gente euro, sabe. né? E É, ganhando, e a que, gente sabe que é uma vitrine. A verdade é que o sonho de todo jogador sul-americano, doa quem doer, é ir jogar no continente perfeito. europeu, né? Essa é E a maior apesar verdade. de nossa economia estar realmente muito fraca, né, o dólar 6 e pouco, nós ainda somos o melhor país da América do Sul, né, em relação à moeda. Porque se for no Chile, se for na Argentina, realmente está bem pior, né? O bicho Mas tá o pegando. Maximiliano Guerreiro, que é o plano B, que o Mercado Leão soltou, me agrada também os números dele, tá? São 31 jogos nesse ano de 2024, com 6 gols marcados e 5 assistências também. São números que me agradam. E ele já também já vestiu a camisa da seleção principal. Mas vamos aí para as negociações que podem acontecer também, Dudu, por favor, que ainda estão em andamento. Me fala aí quem é que está nesse bolo. Perfeito, a gente tem, lembrando aqui, galera, rapidamente, o número de contratações que o Vitória já tem até então. O Vitória prometeu 12 contratações, certo? E até agora, com esse novo pacote de reforços aí, os novos que chegaram, a gente chegou a 9 contratações. Eu vou soltar aqui mais 2 nomes que realmente têm uma tendência a se concretizar, são 2 jogadores do Botafogo. Um deles é o Lucas Alter e o outro é o Hugo. O Lucas Alter é o zagueiro do Botafogo, vocês estão bem por dentro disso aí, zagueiro, 24 anos, é alto pra caramba também, 1,87. É bom ter essa força aérea para poder evitar. É importante ter um time alto, porque é uma coisa que a gente pouco fala. Mas ter um time baixo sempre é uma desvantagem, porque às vezes a gente esquece esses fatores biológicos, vamos dizer assim, no futebol. Mas influencia, assim, com certeza, ainda mais numa linha defensiva. Enfim, a gente pega um cara desse no Botafogo. No início, a conversa era que o Botafogo não queria negociar ele, porque ele fazia parte dos planos do Botafogo para o ano que vem. Inclusive, ele começou a ser mais utilizado aí no meio do ano, participou bastante dos jogos, foi importante para o time, mas, como a gente bem imaginava, o John Textor estava valorizando o passe dele, né? Ele não quer soltar a carta fácil assim, ele quer valorizar o passe. Então eu já estava achando que o Lucas estava Solta a descartado. carta americana, fila. Eu achei que ele estava descartado, velho. Eu já não contava mais com ele, entendeu? Sim, Mas sim, agora vem sim. essa reviravolta e ele entra no pacote. Agora, um cara que tá para vir também, que eu sempre imaginei que viria, é o Hugo, lateral esquerdo do Botafogo. Primeiro, porque no time desse ano ele era a quarta opção do Botafogo. A gente tem o Alex Telles, que era indiscutivelmente o titular da posição, e aí depois a gente tinha o Cuiabano e o Marçal, que disputavam sempre essa posição. E era bem alternado. Você via que era uma disputa próxima, de verdade, assim. E o Hugo ficava plenamente escanteado, ele era a quarta opção de um lateral esquerdo, então, ou seja, o cara praticamente não jogou. E A Dudu, verdade isso é não essa. quer dizer que ele é ruim, tá? Até Não, porque lógico, olha os lógico. nomes da lateral. Os Alex time, o time do Telles, que Botafogo veio tem da Arábia, né? Que estava jogando com o Cristiano Ronaldo. Cuiabano, que jogou muito bem pelo Grêmio ano passado. e o Marçal, Marçal. que era titular absoluto no ano passado, em Então, assim, a 2023. gente pega o Hugo e ele vem. Fábio quis dar uma valorizada nele. Fábio, que eu tô trocando os nomes. O Textor quis dar uma valorizada nele por conta de ser um jogador da casa. O Hugo é cria do Botafogo, né? Ele é prata da casa, então sempre quer vender bem os jogadores. Uhum. Por isso que ele segurou um pouco mais. Se fosse um jogador qualquer de mercado, já teria soltado mais fácil, porque, pô, é um cara quarta opção de uma posição de lateral, vou soltar esse cara logo, aí é isso aí. Só que prata da casa, a gente sabe que os caras tendem a valorizar mais. Essa é a ideia. Então, assim, enfim,
Sem mais delongas, os dois botafoguenses aí muito provavelmente virão, as negociações estão bem avançadas. O Vitória já revelou aí que a tendência é que se concretize aí até o final dessa próxima semana, que é a última semana do ano, né, basicamente. Então, até o final dessa semana que está entrando aí agora, e tende-se que vai ter mais duas renovações, não, mais duas contratações. Os dois botafoguenses aí, o Lucas Alter e também o Hugo. Meu querido, é isso, né? Perfeito. Vitória, acho que a gente soltou tudo possível aqui que tinha, né? Perfeito, Basicamente. perfeito, Dudu. Só para complementar, são dois nomes que me agradam. O Lucas, a gente viu futebol mais no Goiás, né? O Botafogo contratou, mas o time titular era Bastos e Lucas Barbosa, né? Então, dificilmente, Basicamente, né? enfim, os melhores zagueiros do campeonato. Mas são dois nomes que me agradam bastante. Eu acredito que o Vitória está fazendo um time forte, sim. E já subiu o sarrafo, não está subindo. Com Já certeza. subiu o sarrafo. E Fábio Mota e Manequinha e Thiago Carpini estão sabendo trabalhar com esses nomes e com o dinheiro proposto também, tá? Me fala aí, Pô, torcedor do Rubro Negro, quem você gostaria que viesse para o Vitória? Eu quero saber a opinião da torcida, tá bom? muito Porque bem. às vezes, por exemplo, o Textor contratou Almada a partir de um tweet, né? Quem sabe o Fábio Mota não contrata a partir de um comentário seu aqui no Zona Pois Mista. é. Fala, A Dudu. detalhe, viu, Yuri, que você falou da grana, pra gente poder finalizar essa parada. 9 jogadores contratados, apenas 14,1 milhões de reais gastos. Hoje no futebol isso é apenas. 9 jogadores gastos 14 milhões de reais. O Vitória tá sabendo Perfeito. trabalhar com a grana que tem na mão. Essa é a verdade. Perfeito, perfeito, isso é verdade mesmo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por mais um Plantão ZM, por ter acompanhado aí. Esse ano de 2024 não teremos mais zona mista, mas na primeira semana, terça-feira, 20 horas, você pode ter certeza que você pode acompanhar a gente, nossa resenha, tá bom? Fiquem ligados, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, porque a gente sempre estará atualizando o torcedor rubro-negro e tricolor sobre as contratações. Tamo junto, valeu, Dudu! Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu.